professores e professoras do 9º ano. Nós já estamos agora falando do volume 2, mas já estamos no capítulo 4, novamente coladinhos aqui comigo vocês. Eu sou a professora Janete Xavier, pertenço à editora Saviesa, que foi elaboradora dessa coleção magnífica Descomplica Saberes. Hoje nós vamos então passar pelas habilidades, porque você já as conhece, né? Desde o capítulo 1. São essas as habilidades que estão alinhadas aos descritores, e os descritores que compõem esse volume 2, capítulo 4, são interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, que é LP04, esse aqui é o descritor. A LP01, reconhecer gênero discursivo, e a LP02, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo assunto. Bem, o que diz a BNCC sobre o desenvolvimento de língua portuguesa? É a prioridade dada ao desenvolvimento do letramento em língua portuguesa, que nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades da proficiência leitora. Então, por isso eu estou aqui para apresentar a vocês uma sugestão. Isso mesmo! Qual será o texto que eu selecionei nesse capítulo 4? Os dois textos que serviram de suportes para a elaboração dos itens 1, 2 e 3. O primeiro é o Riquinho, né? Que aparece aí esse texto, e o texto 2, que é Como é ser independente financeiro aos 13 anos. Macaulay Culkin mostrou em filme. Riquinho Rico, personagem, foi vivido por Macaulay Culkin em Riquinho, filme lançado em 1994, que conta as aventuras do garoto mais rico do mundo em busca dos pais desaparecidos. Na história, um dos executivos da indústria arma um plano para matar os pais de Riquinho e controlar a empresa. Então, o menino precisa assumir as rédeas para salvar a família. Com muito dinheiro e o mundo inteiro a seu dispor, Riquinho é uma criança que tem tudo o que quer. A única coisa que ele não tem e que o dinheiro não pode comprar: amigos. O filme, lançado em 1994, saiu quando Macaulay Culkin tinha entre 13 e 14 anos de idade e é baseado nos quadrinhos da Harvey Comics. É um clássico, né? Esse Riquinho Rico. E esses dois textos eles foram selecionados. Nesses dois textos, que é o que tem uma linguagem verbal e não verbal, e o outro que só tem verbal, esses dois textos serviram como suporte para a elaboração desses itens aqui. Nesses itens foram explorados os descritores: interpretar texto com auxílio de material gráfico, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação e reconhecer os gêneros discursivo. A partir, então, desses dois textos, qual é a sugestão que eu apresento aqui para potencializar o desenvolvimento das habilidades de letramento, considerando sempre as etapas? Então, eu apresento aqui uma sugestão em que eu digo o seguinte: iniciar a aula contextualizando o filme Riquinho Rico, destacando sua importância cultural e como ele retrata a história de um menino rico que enfrenta desafios e aprende lições valiosas ao longo do enredo. Explicar aos estudantes que irão receber um link e em casa deverão assistir ao filme, que aí é a proposta das metodologias ativas, sala de aula invertida, e analisar a construção dos principais personagens do filme, focando em suas características, motivações e principalmente transformações ao longo da história.
Discussão em grupo. Depois que ele assistia ao filme em casa, chegou na sala, dividir a turma em grupos pequenos e promover uma discussão sobre os personagens do filme, questionar quais são as principais características de Riquinho Rico, como ele muda ao longo da história, quem são os outros personagens importantes, como eles contribuem para o desenvolvimento da trama, como as relações entre os personagens se desenvolvem ao longo do filme. Incentivar os estudantes a compartilhar suas percepções e pontos de vista, promovendo um debate e reflexão sobre a complexidade dos personagens retratados no filme. A próxima etapa é a etapa da atividade escrita. Pedir aos estudantes que escolham um dos personagens principais do filme e escrevam um texto analítico sobre ele, abordando descrição das características físicas e psicológicas dos personagens, análise das motivações e conflitos internos do personagem, reflexão sobre as mudanças e aprendizados que os personagens vivenciam ao longo da história, incentivar os estudantes a fundamentarem as suas análises com exemplo do filme e utilizar um vocabulário adequado. E, por fim, apresentação e discussão. Concluída a atividade, então, de escrita, convidar alguns estudantes a compartilharem suas análises com a turma. Gostaram da sugestão? Bacana, né? Eles devem ter visto esse filme, é um clássico há muitos anos, é uma oportunidade de rever, mas de rever com um olhar crítico, um olhar de percepção do personagem, não é? E tudo isso faz parte da construção das etapas de leitura. Bom, gostaram da sugestão? Hoje eu fico por aqui e até o nosso próximo capítulo. Obrigada!